amada igreja, louvado seja Deus, glória a Deus. Aqui quem vos fala é a irmã Josiane, que tem um chamado de missionário. Louvado seja Deus. Igreja, o tema da pregação hoje é: muitos estão andando sem a presença de Jesus e poucos estão andando com a presença de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja Deus. Estamos aqui com 2 versículos aqui da Bíblia para a gente estar respaldando aqui, respaldo bíblico, amém, igreja? Da onde a gente fala o tema, né? Que muitos estão andando sem a presença de Jesus e poucos estão andando com a presença de Jesus, amém, igreja? Aqui fala em Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o 28. Onde fala: Jesus expulsa o espírito imundo. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele à sinagoga, ali ensinava, e as maravilhas ser da sua doutrina. Ele está falando de Jesus, né? Louvado seja Deus, né? Que ali ele passava, ensinava dessa doutrina, e por onde ele passava, igreja, havia maravilhas, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo que exclamou, e dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Ali esse espírito imundo falou isso, né, igreja? E vieste destruir nós. Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, e ponto perguntaram entre si, dizendo: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e leis lhe obedece. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Louvado seja Deus. Estou aqui, igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, a igreja da palavra do Senhor fala que Jesus passava na Cafarnaum, né, no dia de sábado, né, louvado seja Deus, pregando essa doutrina, né, pregando com autoridade, ali na verdade, né, não mais como era, não como os escribas, igreja. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E os escribas ali não entendiam, né, o milagre, né, que acontecia. Jesus curava, né? Jesus passava ali, repreendia, expulsava demônio, né? Eles não entendiam porque Jesus estava na verdade, nas autoridades, né? Louvado seja Deus. E aqui, igreja, em Atos, louvado seja Deus, 19, vai dizer assim: Paulo em Efésio, vai falar como que era Paulo, igreja. Louvado seja Deus. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Efésio, achando ali alguns discípulos, dizendo-lhe: recebete vós já o Espírito Santo, quando crentes, e eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse certamente: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que pós ele havia de vir. E isto é que Jesus Cristo, os que ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo. Então falavam em língua, profetizavam, e eles eram todos 12, aleluia, homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e perseguindo os sacerdotes do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecendo, falando mal do caminho perante a multidão. Mas como algum deles se endureceram e não obedecessem, falando mal
do caminho perante a multidão. E retirando-se dele, separou os discípulos, disputando todos os dias da escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. E assim os judeus como os gregos de Deus, pelas mãos de Paulo, faziam maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se elevavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, o espírito maligno saía. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham. Louvado seja Deus. Aqui está falando a história de Paulo e Efésio, como que era Paulo e Efésio, igreja, né? Louvado seja Deus, igreja. Porque Paulo, igreja, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescesse no que pois ele havia de vir, e isto em Jesus Cristo, e que ouvindo foram batizados em nome do Senhor. Aleluia. Impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre o Espírito Santo. E ali Paulo, né, foi batizado com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E de sorte que até os lençóis aventais levavam do seu corpo os enfermos, enfermidade fugia, o espírito maligno sabia. Paulo, cheio do poder de Deus, igreja, estava com as maravilhas extraordinárias, dom de Deus. Por onde ele passava com os aventais, lenços, nas pessoas, a enfermidade saía, igreja, né? Louvado seja Deus. E o espírito maligno dizendo: e conjuro vós por Jesus, quem Paulo prega. E o espírito ficava forçado, igreja, né? Porque ele sabia que Paulo pregava a verdade, né? O inimigo ficava com raiva. Louvado seja Deus. E os que fazia isto eram 7 filhos de servo judeu, principal do sacerdote. Igreja, agora estamos aqui no versículo 15, onde o tema da pregação fala: muitos estão andando sem a presença de Jesus e poucos estão andando com a presença de Jesus. Louvado seja Deus. E por que, igreja? Porque os dons de maravilha e milagre não andam com o povo, igreja. Porque não estão andando com a presença de Jesus. Muitos acham que estão andando com a presença de Jesus, estão andando com o espírito das trevas, né? Louvado seja Deus. Muitos vão fazer a obra de Deus, né? Relaxadamente, e lá vai querer expulsar o demônio com orgulho e soberba, e o demônio vai e bate, porque não está na verdade, não está na santidade, porque não estão andando com Jesus, não estão andando com a presença de Jesus, porque onde tem a presença de Jesus, eles têm que obedecer, eles têm que sair. E assim é nós. Como é que está a nossa vida hoje com Deus? Você tem andado com Jesus hoje? Você está com dom de maravilha? Porque quem anda com Jesus, Jesus manifesta a glória. O dom de maravilha está ali, igreja. Louvado seja Deus. Porque a igreja, aqui em versículo 15, fala, respondendo: porém o espírito maligno dizendo: eu conheço a Jesus e bem sei que é Paulo, mas vós quem sois? E o espírito maligno falou: eu conheço Jesus e conheço Paulo. E assim ele conhece quem é que anda com Jesus e quem é que não anda. Ele conhece que Jesus é santo, ele pregava essa doutrina e prega a verdade, né? Louvado seja Deus. Conhece a Paulo, o Paulo, grande profeta de Deus, dom de maravilha, onde ele passava por lenço, a enfermidade saía e o povo era curado. Louvado seja Deus. E ele andava com a presença de Jesus. Mas aquele que não andava com a presença de Jesus, o diabo envergonhava e falava: eu sei bem, conheço quem é Paulo, e vocês quem são? Louvado seja Deus. E muitos têm andado sem a presença de Jesus, né? Louvado seja Deus. E poucos estão andando com a presença de Jesus. E poucos estão andando com a presença de Jesus. Aleluia. E muitos estão andando sem a presença de Jesus, porque muitos não estão na verdade, não estão nessa doutrina. Porque quem anda com a presença de Jesus, aqui no apóstolo Moisés, tem uns dons, milagre e maravilha. Ali Jesus manifesta a glória.
Manifesta o poder, o dom de maravilha, porque Ele está ali, porque Ele cura. E Jesus, que é o mesmo de ontem, de hoje, Ele nunca mudou, como a palavra do Senhor fala. A minha igreja vinha até deixando essa palavra para meditação da tua vida. Sai do engano, entra para essa doutrina, para a santidade e arrependimento. Porque Jesus vai operar dom de maravilha através da tua vida. Porque você não vai andar só, você vai andar com Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus.